O verso 5 do capítulo 8 fala sobre essa expansão rápida, essa mobilidade do bode com o único chifre. Alexandre o Grande, o então poderoso, o inovador nas artes bélicas, conquistando os povos, agora é o grande nome. Mas no auge, como diz o próprio texto, como no verso 8, que diz que ele estando na sua maior força, o chifre é quebrado. Ou seja, Alexandre o Grande, no auge, aos 33 anos, na sua força, dominando, sendo uma figura carismática, liderando um exército poderoso, ele vem a falecer, ele morre. Ele morre inesperadamente, de forma rápida, da mesma forma que rapidamente ganhou poder, ele morre inesperadamente, rapidamente ele morre. E ele perde então a sua vida, sai da terra dos viventes, como diz muitos textos bíblicos. E agora? Como fica esse grande império? O que acontece é que os 4 principais generais que apoiavam Alexandre o Grande é que passa a dominar agora, mas de forma dividida. Esse império deixa de ser um império unificado. E vamos ver mais à frente que esses impérios, o império que se dividiu, que são os 4 chifres que o texto fala, os 4 chifres do bode, representando esses 4 generais, eles brigam entre si, mas continuam reinando por um grande período. Os 4 principais generais de Alexandre são os seguintes: Cassandro, que recebeu sobre sua responsabilidade a Macedônia e a Grécia no ocidente. Lisímaco governou a Trácia e a Bitínia no norte. Ptolomeu governou a Palestina, a Arábia e o Egito no sul. E Seleuco governou a Síria e a Babilônia no Oriente. Esses 2 últimos, Ptolomeu e Seleuco, que vai nos chamar a atenção, porque Ptolomeu era quem tinha o poder sobre a região da Palestina, que é a região que nos interessa como texto bíblico. Mas vamos ver que os descendentes de Seleuco tinham um grande interesse nessa região. E vamos ver que mais à frente, eles passam já no início do 2º século, principalmente, nós vemos que acentua-se essa guerra entre esses 2 reinos. E eles procuram preocupados ou querendo, interessados nessa região da Palestina como uma das causas dessas brigas. É algo que vai chamar a atenção mais à frente dessa nossa lição. É algo importante para que nós venhamos a entender esta lição ou esse texto bíblico de Daniel no capítulo 8. Essas 4 cabeças do bode correspondem ao que o capítulo 7, verso 6 fala sobre as 4 cabeças do leopardo. É o mesmo significado, são os mesmos impérios. Aqui nós vemos uma nova concepção. Por isso que é importante nós identificarmos essa diferença do livro de Daniel, a parte aramaico, depois a parte hebraica, escrito posteriormente, que tem aí um significado importante, porque vai dar aí um entendimento dessa diferença na escrita, que hoje é uma unanimidade na academia, entre os estudiosos, aqueles que se dedicam de forma científica, na pesquisa científica, com bastante acuridade, com bastante dedicação, eles chegam aí a essa conclusão devido a essa diferença, autores em períodos diferentes, como nós temos ainda a terceira parte, que é a parte grega, que no nosso texto evangélico não é considerado, mas é como um acréscimo, mas que é considerado na Septuaginta e também nas Bíblias católicas. Você que é professor precisa se inteirar um pouco mais sobre esse assunto. Então nós vemos aqui essa figura do bode com os 4 chifres, que corresponde também lá no capítulo 7, no verso 6, que fala do leopardo com 4 cabeças, está relacionado ao próprio império, ao mesmo império que é o Império Grego-Macedônico, a divisão do império depois da morte de Alexandre. É interessante que dentro dessas 4 cabeças é que o texto fala que surge o chifre pequeno, que nós já estudamos também no capítulo 7, que é esse chifre pequeno que vai incomodar, e vai incomodar sobremaneira o povo palestino,
e acima de tudo vai incomodar Javé, que é o Deus desse povo, que também é o nosso Deus. Mas por que que incomoda? É o que nós vamos ver. Com a divisão do império, ele perde a sua universalidade, mas tem algo que continua em comum. Como a frase que eu deixo para você de Storniolo, ele diz o seguinte: dividido, o império perdeu a sua universalidade, e a unidade passou a ser garantida apenas pela cultura grega, comum aos quatro. Então nós vemos que a cultura grega, ela se tornou muito forte. Já falamos sobre Alexandre, que se formou aos pés de Aristóteles, que teve grande influência na sua maneira de pensar. Então nós vemos que Alexandre, ele introduz aonde o território conquistado, que era um mundo conhecido, a cultura grega. E essa cultura vai influenciar de sobremaneira os povos conquistados, inclusive a Palestina. Nós vamos ver pela história muitos textos bíblicos, e em especial no livro de Macabeus, que é o livro que está na Septuaginta, está nas Bíblias católicas. Nós não temos nas Bíblias evangélicas, mas é importante você conhecer, que conta a história desse período interbíblico. Vamos ver que ali fica bem acentuado essa questão da cultura grega, como outros livros da história que você vai encontrar, como influenciou de maneira muito forte na Palestina, nos judeus, principalmente a aristocracia, a elite, que ela se privilegiava, era beneficiada também pelo poder, por essa cultura. Então eles cederam a essa cultura. Então nós vemos que muitos judeus, inclusive, até fizeram cirurgia para retornar, ou seja, para reverter a circuncisão. Por quê? Porque começou então as práticas esportistas, onde que usava os grandes ginásios, que fazia parte da cultura grega, e eles competiam nus, e os judeus ficavam expostos à sua circuncisão, e para o grego era um sacrilégio, então, o corte no corpo físico, porque eles adoravam o corpo. Então os judeus, muitos deles fizeram até cirurgia para reverter a circuncisão, para não expor diante dos públicos. Eles tinham vergonha daquilo que identificava o ritual com a sua religião. E muitas outras influências tiveram sobre a elite judaica, onde que nós vamos ver que no próprio livro de Macabeus fala ali sobre a vergonha que era a questão dos sumos sacerdotes, que era comprado por dinheiro, pagavam-se então aos seleucidas para ter esse título. Então, por quê? Porque eles tinham benefício com o título de sumo sacerdote, que seria o líder religioso, mas que eles usavam isso em benefício próprio. Então nós vemos que essa cultura grega foi muito forte e vai influenciar, então, mesmo depois da queda do Império Grego, na questão do Império Romano, onde nós vemos o Império Greco-Romano como chamado. Por quê? Porque os romanos dominavam, mas a cultura que predominava ainda era a cultura grega, que chegou até os nossos dias, para ver tamanha influência. Então o reino se dividiu nos 4 generais, o reino estava dividido, não tinha mais aquela universalidade que era propagada por Alexandre, mas a cultura era comum nos 4 reinos, porque era algo que favorecia essa cultura, esse domínio do Império Grego, mesmo dividido. Mas aí surge o chifre pequeno. Mas quem era chifre pequeno? Como é que surgiu? É o próximo tópico que nós vamos ver sobre a ascensão e a queda também do chifre pequeno. O verso 9 nos fala de um pequeno chifre que cresceu de um dos chifres. Então aí está falando de Epifânio IV, Antíoco Epifânio IV, ou algumas versões falam Epífanes, né? Ele é um descendente do Seleuco, fala aí da família dos Seleucidas, por isso esse nome, essa origem do nome dessa família lá de quando se dividiu o reino, mas isso foi em 323, agora estamos falando já aí em 175, quer dizer, um pouco antes já começa essa briga entre os 2 reinos que eu comentei com vocês, que era divisa ali, e que a Palestina ficava no centro. E nos diz que esse chifre pequeno apontava para a Palestina, ou seja, tinha um grande interesse naquela região, e eles brigaram entre si por causa dessa região da Palestina, onde estavam os judeus. Mas nós vemos que depois de muitas guerras,
O Antíoco Epifânes, ele então conquista aquela região e toma, de Ptolomeu, aquela região da Palestina e passa a ser então o grande nome, o controlador, o dominador daquela região onde estavam os judeus. E vemos que ele era um homem cruel e cometeu muitas atrocidades e banalizou ou tentou banalizar a religião judaica, o templo e assim por diante. É o que nós vamos ver para demonstrar, por isso que o texto aqui fala desta figura, que nós vamos ver que depois o cristianismo vai ter ele como uma figura do anticristo. O verso 10 e 11 fala aí das suas atrocidades, e no livro de Macabeus nós vemos aí que fala com detalhes como que ele profanou o templo, introduzindo no templo a figura de Zeus, o Júpiter, ou seja, o principal deus grego. Isso aconteceu depois que ele havia brigado, com o Egito, estava lutando com os egípcios, e Deus diz que veio uma notícia para os palestinos de que ele havia morrido. Por isso que fala que de repente parece que o filho pequeno tinha morrido, tinha sido quebrado, mas de repente ressurge. Aí que mais à frente, até depois na época da igreja primitiva, aí tem algumas histórias sobre ele, sobre Nero, como ressurge e assim por diante. Não vamos comentar aqui porque não temos tempo para isso. Mas diz que ele ressurge, ou seja, ele na realidade não havia morrido. E aí ele volta com muita raiva e fica aborrecido ao saber que os judeus comemoravam então a sua morte. Mas ele volta mais vivo do que nunca e agora ele vem com muita ira. E ele entra no templo, profana o templo, coloca lá a estátua de Zeus, Júpiter, para ser adorado. Ele faz um sacrifício de um porco e esparge o sangue, o excremento do porco por todo o templo. Ele encerra, ou seja, ele proíbe os sacrifícios contínuos do povo judeu, que era algo para eles sagrado. Ele passa a proibir vários rituais judeus em raiva, ou seja, querendo então colocar aí uma opressão muito maior sobre esse povo, para ferir esse povo. E algo que era muito forte, não vamos falar aqui que a lição não comenta, mas que pela história nós vemos sobre o modo de produção escravista. Eles aproveitavam as guerras para escravizar o povo dominado, no caso ali, aproveitavam as guerras com esse povo mesmo dentro da sua terra, aproveitando para vender para os comerciantes, vender o ser humano, o homem, a mulher, os filhos das judias. Nós falamos em Joel sobre isso, era vendido como escravo, as mulheres tidas como uma fábrica de escravos, produzindo os filhos para serem vendidos, tirados das mães para lugar distante, como uma propriedade, sem direito a nada, um ser humano como se fosse um objeto. Essa diferenciação entre o modo de produção escravista dos escravos antes do Império Grego, que os romanos também vão utilizar esse modo de produção escravista, diferente do tributário que era anterior dos medos e persas, e para oprimir cada vez mais as pessoas. Então era um modo opressor muito grande que vai afligir muito o povo judeu, inclusive na questão da continuidade do povo judeu, porque uma vez que os escravos eram vendidos, que os filhos eram tomados, ia perdendo-se a linhagem, a questão do clã, das famílias e assim por diante. Mas nós vemos aí que a figura desse pequeno chifre, Antíoco Epifânio IV, por isso que nós vemos que mais à frente o cristianismo, muitos hoje colocam ele como uma figura do anticristo. Ele na realidade foi um personagem literal que afligiu de forma sobremaneira sobre o povo de Israel, e essa sua atitude, por causa da maneira dele agir, utiliza depois como uma figura de Cristo, que é contra a religião, contra a religião judaica, contra o Deus de Israel, que é o Deus também que vem a ser o Deus do cristão, mas temos que ter o cuidado com essas ligações. O verso 19 diz que a visão se cumpriria no tempo do fim. Então eu vejo que na lição bíblica existe aí toda uma alusão, uma questão, ligação com o livro de Apocalipse, com a visão também escatológica e tal, mas como já comentamos, esse livro é um livro apocalíptico. Nós vemos que a intenção do autor não era apontar para tempo futuro, mas era para demonstrar o que estava acontecendo e que essa mensagem viesse a levar as pessoas a uma esperança para que houvesse uma resistência para essa opressão dos impérios, para que eles pudessem então conquistar a sua liberdade. É o que vai acontecer depois com a insurreição macabaica, motivados pela mensagem de um Deus universal que está preocupado com o povo de Israel e que está acima dos impérios mundiais. Ou que um Deus que vai destruir o imperialismo, vai destruir através do próprio povo.
que vai se levantar através da resistência e buscar a sua liberdade. Isso é importante, nós conhecemos dentro desse contexto do livro de Daniel. Aí vem a pergunta, até quando vai então durar essa perseguição sobre o povo? Aí fala lá sobre a questão das 7 semanas, né? 7 anos, que tem toda essa relação aí. Nós vamos ver que o autor que faz, geralmente os nossos autores assembleanos faz o link com 7 anos do livro de Apocalipse, mas aqui nós vamos ver que está tratando de uma questão histórica, real, que é os 7 anos de opressão, perseguição do povo, que houve sobre o povo de Israel através de Antíoco Epífanes IV, né? Nós vamos ver, estudar sobre isso, de 171 a 165, a questão que nós vamos ver aí nesta lição. Sobre essa questão do tempo, 7 anos, 3 anos e meio, assim por diante, nós vamos estudar nas próximas lições. Nós vamos ver que agora aparece a figura do anjo, que é comum nos livros apocalípticos, essa figura da intermediação por meio de um anjo, trazendo uma mensagem. E aqui, para interpretar esta mensagem, fala desse chifre pequeno fala que esse chifre pequeno, sem alguém fazer nada, será destruído. Semelhante ao que acontece no capítulo 2 da pedra tirada sem mãos, ou seja, o próprio Deus. E nós temos aí 2 versões em relação à morte de Antíoco Epífanes, que fala, tem uma versão, primeiro Macabeus, que fala que morreu por uma grande ou profunda depressão. Já a segunda versão fala que ele morreu com uma enfermidade, de uma maneira horrível e sofredora. No capítulo 9 de 2 Macabeus diz que foi uma infecção interna fatal, que levou o tido grande e poderoso Epífanes IV, aquele que era temível e agora se torna em nada, morre. Então, como eu já disse, como o livro de Daniel é um livro apocalíptico, como os demais livros apocalípticos, muitos surgiram nesse período interbíblico, que nós não temos na nossa Bíblia, são chamados os não canônicos, os pseudepígrafos, são livros de intensa crítica política ou crítica ao imperialismo, ao poder opressor. Então, quando você vai ler um livro apocalíptico, tenha isso em mente, essa característica do gênero literário. Sempre uma crítica ao imperialismo, ao poder opressor que domina, e trazendo Deus como um Deus que está atento a essa maneira de agir, como um Deus libertador dos oprimidos. Deus é o Deus dos oprimidos. Vamos então às considerações finais desta lição. Então, nessa lição de hoje, nas 2 figuras do carneiro com as 2 cabeças e início o bode com um único chifre entre os olhos, demonstrando aí que aquele império medo-persa, que era tido como indestrutível, poderoso, que achava que nunca mais ia acabar, ele cai por terra e levanta-se um novo império, que é o Império Grego-Macedônico, com Alexandre o Grande, ou seja, o bode com o chifre entre os olhos. Nós vemos que também o próprio Império Grego também teve o seu fim, né, chegando lá no final, na época do Antíoco Epífanes, e vai surgindo aí depois o outro grande império, que é o Império Romano, que já estava aparecendo com um grande poder e depois vem com o tempo a assumir também o controle mundial, o império, sendo como império mundial. Então nós vimos aí que o imperialismo ele não prevalece sobre o reino de Deus, ou seja, depois da queda desse império é anunciado a vinda do reino de Deus, que nós vamos ver depois com a vinda de Jesus, o Messias, que implementa o reino de Deus, que prevalece sobre o imperialismo. É um reino que não se ganha com violência, é o que Jesus trouxe como ensinamento. Mas acima de tudo, nesta lição, o que nós aprendemos? Nós vemos que, de forma geral, Deus tem o controle sobre a humanidade, sobre a história da humanidade, sobre todos os poderes. É o Deus que está acima de todo e qualquer poder. Agradeço pela sua atenção e, mais uma vez, eu peço que você nos ajude a compartilhar o vídeo. Não assista o vídeo e simplesmente ignore.
Assuma a responsabilidade e o compromisso conosco de assistir o vídeo e compartilhar com toda a sua rede social. Compartilhe no Face, 1 dia, 2 dias, 3 dias, um e-mail, divulgue na sua igreja, para que nós possamos também ajudar as pessoas a serem ajudadas através desses comentários e nas lições bíblicas da CPAD. Agradeço pela sua atenção e até a próxima lição. Que o grande e infinito amor de Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com você hoje e sempre. Muito obrigado pela sua atenção. Até o próximo vídeo.